Uma grávida, um estranho na porta e uma barriga vomitando terra de cemitério. Parece cena de filme de terror ruim? Pois saiba que isso aconteceu de verdade. Um gato misterioso aparece na porta de uma família e vai mudar o destino deles para sempre. Prepare-se, insólitos, porque hoje o miado é grave. Sejam muito bem-vindos ao canal Mistérios Insólitos. Eu sou o Guardião Sombrio, o seu guia nesse trem fantasma, onde os trilhos são feitos de relatos reais de terror e histórias sobrenaturais que fariam até o Chuck pedir para dormir com a luz acesa. Puxe uma cadeira, acende uma vela, porque o que vem hoje vai fazer você desejar que sua campainha nunca mais funcione. Para sustos melhores, use fones de ouvido. No primeiro relato de hoje, vamos acompanhar o desespero de uma mãe que faria de tudo para proteger seu filho ainda nem nascido. Inclusive, seguir as instruções de um estranho maltrapilho que apareceu do nada em sua porta. Um aviso sombrio, um ritual no cemitério e um pote que guarda algo pior do que miojo vencido. O relato que bate em sua porta é O Maltrapilho. Nossa protagonista da história de hoje estava vivendo aquele misto de alegria e pânico que toda mãe de primeira viagem sente. Só que no caso dela, o pânico estava ganhando de lavada. A gravidez de Ana não estava sendo aquele mar de rosas que se vê em comercial de margarina, não. Era dor atrás de dor, umas pontadas na barriga que a deixavam sem ar. E o pior, sangramento. Toda hora aquele susto, aquele medo gelado de perder seu anjinho antes mesmo dele chegar. A médica mandou-a fazer repouso absoluto. Falou para ela ficar deitada, quietinha. Mas falar é fácil, né? Como é que fica a cabeça numa hora dessas? Ana sentia, lá no fundo, que tinha algo muito errado. Muito além do que os médicos conseguiam ver. Era um pressentimento ruim. Uma angústia que não a largava. E foi num desses dias de molho em casa, sozinha, que a coisa ficou realmente esquisita. Ela estava lá, largada no sofá, quando bateram na porta. Sabe aquela batida que não é nem forte nem fraca, mas que parece que ecoa dentro da gente? O marido dela não estava. E Ana, com aquele barrigão e as ordens de repouso, pensou 1000 vezes antes de levantar. Mas alguma coisa disse para ela ir. Foi se arrastando. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Abriu a porta só uma frestinha, morrendo de medo, e deu de cara com ele. Um senhor que ela nunca tinha visto na vida, nem no bairro, nem em lugar nenhum. O tipo que a gente chama de maltrapilho mesmo. Barba comprida, meio grisalha, roupa que já tinha visto dias melhores, surrada, remendada. Mas o olhar era outra história. Tinha uma calma naquele olhar que não combinava com o resto. Uma paz que chegava a ser desconcertante. Ele não pediu dinheiro, não pediu comida, pediu 1 copo d'água, só isso. Ana, meio sem saber o que fazer, pegou a água. Ele bebeu devagar, olhando-a por cima da borda do copo. Quando terminou, ele baixou o copo e olhou direto para a barriga dela. O olhar tranquilo sumiu, ficou sério, pesado. E aí, ele soltou a bomba. Tem gente muito perto de você, minha filha, que não quer o bem dessa criança.
fizeram um trabalho pesado para ela não vingar. O chão de Ana sumiu. O ar faltou. Como assim? Por quê? A cabeça dela disparou. Pensou em todo mundo, um filme de terror passando em sua mente. Antes que ela conseguisse balbuciar qualquer coisa, ele continuou, a voz baixa, quase um sussurro. Escuta bem. Hoje à noite, quando der meia-noite, você vai ter que ir no cemitério. Lá no cruzeiro que fica bem no meio. Leva uma vela branca e acende lá. Pede proteção. Amanhã, nesse mesmo horário, eu volto. Eu venho te ajudar. Ele devolveu o copo, agradeceu com um aceno de cabeça, virou as costas e foi embora. Simples assim. Deixou Ana ali, parada na porta, de boca aberta, o coração parecendo que ia sair pela boca, tentando processar aquela loucura toda. Cemitério? Meia-noite? Trabalho feito? Era coisa demais para a cabeça dela. E sabe como é, né? A gente pode até não acreditar muito nessas coisas, mas quando bate o desespero, e naquela situação, com medo de perder o filho, ela estava se agarrando a qualquer fio de esperança, por mais maluco que parecesse. Contou pro marido quando ele chegou. Ele ficou branco. Achou loucura, claro, mas viu o pânico nos olhos dela. No fim, ele topou ir com ela. Meia-noite em ponto, lá estavam os dois, no meio do cemitério silencioso. Um frio na espinha que não era só da noite. Aquele cruzeiro velho no centro parecia ainda mais assustador. Acenderam a vela. Ana rezou como nunca tinha rezado na vida, pedindo a Deus, aos anjos, a quem quer que estivesse ouvindo, para proteger seu bebê. Foi a noite mais longa da vida dela. No dia seguinte, a tensão era palpável. Cada minuto parecia uma hora. E não é que, pontualmente, no mesmo horário, bateram na porta de novo. Era ele, o mesmo senhor, a mesma roupa, o mesmo olhar indecifrável. Ana o convidou para entrar, o coração a mil. Ele entrou calado, olhou em volta e falou baixo. Vamos pro quarto, todos nós. No quarto, o maltrapilho pediu para todos rezarem. Rezem o Pai Nosso, sem parar, com muita fé. E eles começaram, a voz tremendo um pouco no início, mas depois foi ganhando força. Aí ele virou para Ana. Levanta a blusa, filha, deixa a barriga descoberta. Ela gelou, mas fez. Ele então tirou de dentro de uma sacola de pano, que ela nem sequer tinha reparado que ele carregava, um pote de vidro, vazio, limpinho. E ele fez uma coisa que a deixou paralisada. Encostou a boca do pote com força na barriga dela e começou a sussurrar umas palavras estranhas, numa língua que ela não entendia. Parecia antigo. Na hora, Ana sentiu a barriga começar a esquentar. Um calor forte que vinha de dentro para fora, bem onde o pote estava pressionando. E então, o inacreditável aconteceu. Ela viu, o marido dela viu, ficaram de queixo caído, sem conseguir nem rezar mais. Do nada, de algum lugar ali da pele dela, começou a sair uma coisa escura, granulada, parecia a terra. Terra úmida, preta, com um cheiro esquisito, cheio de coisa velha, de lugar fechado. Terra de cemitério, sem sombra de dúvidas. E aquilo ia saindo devagarinho, entrando no pote, enchendo o vidro. Era nojento, era assustador. Mas ao mesmo tempo, ela começou a se sentir leve. Aquela dor chata começou a diminuir. A pressão na barriga aliviou. Era como se um peso enorme, uma coisa ruim mesmo,
estivesse sendo sugada para fora dela. Durou uns minutos que pareceram uma eternidade. A terra parou de sair tão de repente quanto começou. Ele afastou o pote, que agora estava cheio daquela coisa horrível. Tampou rápido, fez um sinal da cruz em cima da tampa e disse, em voz firme: "Pronto, está feito." Ana, ainda tremendo, a respiração ofegante, perguntou: "Mas quem? Quem fez essa maldade comigo? Com meu filho?" Ele a olhou com aqueles olhos calmos de novo, mas com uma ponta de tristeza. "Não é minha missão revelar isso, minha filha. O importante é que o mal foi desfeito." Ele olhou para o pote com uma cara séria. "Agora eu preciso dar um fim nisso aqui. Pode ficar tranquila. Seu menino vai nascer forte e saudável." Ele não disse mais nada. Pediu para levá-lo até a porta. Agradeceu de novo pela água do dia anterior e foi embora. Sumiu na rua como se nunca tivesse estado ali. Ana nunca mais viu aquele homem na vida. Nunca. Mas o rosto dele, o olhar, a calma, aquilo ficou gravado nela. O filho dela nasceu perfeito, cheio de saúde, uma bênção. Quem era aquele senhor? Um curandeiro? Um espírito? Ela não sabe. Às vezes, de noite, ela pensa nele e se pergunta: será que foi um anjo disfarçado? Ela não sabe explicar. Só sabe que ele apareceu do nada, fez o impossível e salvou a vida do seu filho. E isso já basta. Como vimos no relato, às vezes a proteção vem de onde a gente menos espera. Ou bate na nossa porta com cheiro de mofo e cara de quem saiu direto de um filme do Zé do Caixão. E se você curte esses relatos reais de terror, reforça o pacto. Deixa o like, comenta, se inscreve e diz pra gente: você teria coragem de ir pro meio do cemitério à meia-noite? Ou ia fazer uma cesariana e mudar de país? Aproveita e coloca aí a cidade de onde tá falando. Assim eu posso te puxar o teu pé de noite. Se inscreva no canal e afaste todo o mal. Toque o sininho e o diabo sai do caminho. E se aquele seu companheiro peludo, ronronando no seu colo, fosse muito mais do que aparenta? E se ele se revelasse como algo que desafia toda a lógica, todo o entendimento? Segurem seus crucifixos, porque esse gato tem garras e mistérios profundos. O próximo relato se chama O Gato Preto. Nos confins da cidade, onde o asfalto esmaecia em trilhas de terra batida, e a noite trazia consigo os sussurros da mata próxima, erguia-se o modesto prédio onde Mariana e seu pequeno Léo teciam seus dias. O ar ali carregava frequentemente o aroma de terra úmida e o silêncio que só a proximidade do campo oferece. Um silêncio por vezes quebrado pelo miado errante de algum felino. Mariana possuía um pacto silencioso com esses seres. Uma compreensão mútua que sempre os guiava à sua porta. Não era raro encontrar gatos abandonados naquela franja esquecida entre o urbano e o rural, e seu coração generoso jamais se furtava a oferecer uma tigela de leite fresco, um afago, um refúgio temporário contra a aspereza do mundo. Mariana e Léo, cúmplices nessa compaixão, guardavam um segredo vital. Os resgates felinos
precisavam ser invisíveis aos olhos do síndico. Um homem de senho carregado e aversão declarada a qualquer criatura de 4 patas que ousasse cruzar os limites do condomínio. Mas a ameaça velada jamais os impediu de praticar sua bondade clandestina. Numa dessas noites, onde a lua se escondia tímida, uma sombra mais densa que as demais se materializou à soleira da porta. Era um gato preto, de um negrume tão profundo que parecia absorver a pouca luz ambiente, e seus olhos, 2 brasas amarelas, fitavam Mariana com uma intensidade quase humana. Diferente dos outros, este só aparecia sob o manto da escuridão, como se conhecesse os horários furtivos da casa e a necessidade de discrição. Léo, instantaneamente, cativado pela aura enigmática do visitante, batizou-o simplesmente de Gato. Com a dedicação de um artista, o menino adornou-lhe o pescoço com uma coleirinha azul, onde um pequeno guizo tilintava promessas de brincadeiras, e com uma caneta para tecido, grafou o nome escolhido. Os dias, porém, traziam consigo a urgência de mudanças. Mariana, com o sonho de retomar a faculdade engavetado por tempo demais, precisava cortar despesas. A solução amarga era mudar-se temporariamente para a casa de parentes. Léo, com a pureza infantil, insistiu para que Gato os acompanhasse. Mariana, com o coração apertado, tentou explicar a delicadeza de impor um animal na casa alheia. Na véspera da partida, um vazio estranho se instalou. Gato, o visitante noturno infalível, não apareceu. Uma inquietação fria começou a serpentear por Mariana e Léo. Mas a avalanche de caixas e preparativos da mudança empurrou o pensamento para um canto sombrio na mente. Chegou a última noite no apartamento. A maioria dos seus pertences já se amontoava em caixas, como monumentos de uma vida prestes a ser encaixotada. O cheiro nostálgico de uma pizza assando no velho fogão pairava no ar, enquanto mãe e filho, sentados no chão da sala quase vazia, tentavam se distrair com um jogo de baralho. De repente, um arranhar sutil, quase hesitante, mas inconfundível, na porta. Era Gato. Os olhos de Léo brilharam com a intensidade de quem reencontra um tesouro perdido. O menino correu, eufórico, para a pequena varanda, brincando com seu amigo felpudo sob o olhar enternecido de Mariana, que os observava da soleira da porta da sala. Nesse exato instante, um estrondo ensurdecedor rasgou o ar da cozinha. O chão tremeu. O clarão laranja irrompeu pela porta do cômodo, seguido por uma onda de calor sufocante. O fogão, com sua instalação antiga e perigosamente desgastada, explodira. Chamas famintas lambiam as paredes, e o cheiro acre de gás queimado invadiu o apartamento. Se não fosse por Gato, pela súbita vontade de Léo de correr para a varanda naquele exato instante, ambos estariam na trajetória do desastre. O som das sirenes logo cortou a noite. Bombeiros chegaram, o fogo foi controlado. O que tinha potencial para uma tragédia indescritível resumiu-se a um susto monumental e perdas materiais. Com os olhos ainda marejados pela fumaça e pela emoção, Mariana e Léo abraçaram-se com força. Olharam para Gato. Ele os encarava da varanda, sereno. Um arrepio percorreu Mariana. Não de medo, mas de uma compreensão profunda e inexplicável. Gato iria com eles. Ele não era apenas um animal de estimação. Ele os salvara.
A família, agora inegavelmente completa, com seu membro felino, partiu naquela mesma noite tumultuada rumo à nova morada. A estrada se estendia à frente, escura e incerta. De repente, os faróis do carro varreram algo na beira da estrada. Uma mancha escura, imóvel. Um nó gelado se formou na garganta de Mariana. Ela parou o carro, o coração martelando contra as costelas, numa premonição terrível. Aproximou-se. Ali, estendido na grama fria da margem, jazia um gato preto. O pelo negro, antes lustroso, agora opaco pela poeira e pelo tempo. E ali, inconfundível, macabra em sua familiaridade, a coleirinha azul com o nome Gato e o pequeno sino, agora silenciado para sempre. Pelo estado do corpo, estava ali há alguns dias. O ar lhe faltou, as mãos tremiam incontrolavelmente. Era Gato, sem sombra de dúvida. Com o peso do impossível esmagando seu peito, ela retornou ao veículo. Léo a olhava, confuso. Com um tremor que nascia na alma, Mariana virou-se para a gaiola de transporte no banco de trás, onde Gato deveria estar. A gaiola estava vazia. O metal frio da portinhola aberta pareceu queimar seus dedos ao tocá-lo. Um olhar trocado entre mãe e filho selou a terrível e assombrosa verdade. Gato, de alguma forma que desafiava toda a lógica e razão, havia retornado naquela última noite. Não apenas para uma despedida silenciosa, mas para arrancá-los das garras da morte. Ele já não pertencia a esse plano quando arranhou a porta, quando atraiu Léo para a segurança da varanda. A estrada se estendia à frente, mas agora permeada por uma certeza transcendental. Mariana e Léo seguiram viagem, levando consigo não apenas a memória amorosa de um gato preto, mas o peso doce e aterrorizante de um milagre. Unidos por um laço que o inexplicável havia tornado eterno. E, quem sabe, se você apurar bem os ouvidos nas noites mais silenciosas, talvez escute o eco sutil de um miado, um lembrete sussurrado pelo vento de que certos laços são mais fortes que o tempo e que o amor, em suas formas mais puras e insólitas, realmente transcende a vida e a morte. E aí, arrepiados até o último fio de bigode? Esse gato provou que algumas lealdades são tão eternas que nem a morte consegue enterrar. Que coisa, não? Um verdadeiro anjo da guarda de 4 patas e um rabo espectral. E me conta aí nos comentários, seus viciados em calafrios, vocês já tiveram alguma experiência inexplicável com seus pets? Aquele bichinho que parecia saber mais do que devia? Ou, quem sabe, com o pet do vizinho que já bateu as botas, mas insiste em fazer uma visitinha noturna. Eu quero saber tudo. E se você quer assistir a mais relatos tão tortos quanto cruz de cemitério antigo, já clica aí no vídeo que aparece na tela para assistir ao playlist completo de relatos. Muito obrigado a todos vocês, criaturas da noite, por acompanharem mais esse episódio de pura, deliciosa e macabra insanidade. Nos vemos no próximo episódio. E se você, no meio da noite, ouvir sussurros vindos de dentro do seu guarda-roupas, não abra. Afinal, você não tem 7 vidas. Tchau!